é ser próspero. E nós estamos falando que prosperidade tem a ver com assunto espiritual. Prosperidade não é material. Prosperidade não é só dinheiro. Como nós lemos lá acho que foi em 3 João 1:2. Vamos fazer essa leitura de novo. Então, prosperidade tem a ver com aspecto espiritual e não material. Quem entender prosperidade só no âmbito material, irmão, não compreendeu a Bíblia ainda. Não compreendeu a Bíblia ainda, que é o problema hoje. O pessoal prega muito a prosperidade material, mas não entende que ela é espiritual primeiramente. E nós estamos vendo isso desde o domingo passado. E pode perceber que todas as leituras que nós aqui fizemos, todas elas começam no âmbito espiritual, nunca no material. Leia aí. 3 João, capítulo 1, verso 2. Amado, vejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. João está dizendo que você seja próspero. Seja próspero na sua saúde, seja próspero na sua casa, seja próspero na sua vida espiritual, porque o material é o fim do cano, irmão. O financeiro não é o início. O financeiro é o fim do processo. Primeiro, eu tenho que ter um bem espiritual, uma prosperidade espiritual. Depois eu tenho que ter uma prosperidade, como nós falamos lá, emocional. E depois familiar, e o material é o último do processo. Então, se nós entendemos isso, nós vamos nos sair bem com as nossas rendas. Amém, meus irmãos? Então, isso nós vimos lá. Segundo ponto que nós vimos lá, foram 3 tipos de prosperidade à luz da Bíblia. Tudo que eu estou falando é à luz da palavra de Deus, irmãos. Se a gente vai falar alguma coisa, tem que falar à luz da Bíblia. Então, prosperidade na Bíblia, ela é âmbito espiritual. Ela fala de prosperidade emocional, prosperidade familiar e, por último, prosperidade financeira. Isso nós vimos. E aí nós paramos nesse ponto aqui, né? Porque alguém fala, não, vocês gostam da teologia da pobreza. Eu não gosto da teologia da pobreza porque Deus é rico. Como é que eu vou abraçar a teologia da pobreza se o nosso Deus ele é rico? E a Bíblia diz que ele é riquíssimo. Riquíssimo em abundar a salvação em nossa alma. Amém, meus irmãos? O resto é detalhe. Mas, vamos lá. Vamos ver se a Bíblia diz se Deus tem ou não prazer de abençoar. E presta atenção nas leituras. Vamos lá, primeiro Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Vamos ver como é que Deus tem prazer de abençoar os seus filhos e como é que Ele abençoa. Quem achou ler rapidamente aí, irmãos? E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Da onde é que vem o dinheiro? Vem do diabo? Está vendo que é o que? É um presente de Deus. Deus ele é o que? Ele é material. Deus ele é espiritual. Então se ele está dizendo lá, e todo homem a quem Deus deu riquezas e bens. Agora um detalhe, para que Deus dá riqueza e bens para os homens? Segundo o texto, para que Ele dá riqueza e bens para os homens? Aqui, irmãos, está aqui. Isso aí, irmão, para gozar, para usufruir, para aproveitar. Prosperidade na Bíblia, irmão, nunca tem a ver com acúmulo excessivo. Prosperidade na vida tem a ver com você gozar do suor do seu trabalho e ao mesmo tempo ser generoso com aquilo que Ele mesmo te dá. Então, não adianta eu ter e não gozar daquilo que eu tenho. Não aproveitar daquilo que eu tenho, daquilo que eu trabalhei
e só naquela sanha louca de acumular, como eu falei semana passada, de algumas empresas, não são muitas, as multibilionárias, e algumas famílias riquíssimas, o que eles estão fazendo? Acumulando dinheiro, e quando morrer, o que vai acontecer? Irmão, como é que nós viemos para o mundo? Nós viemos, e para lá vamos, olha lá se colocarem a roupa na gente, porque se não colocar até nu a gente volta. Então enquanto estamos aqui, Deus está dizendo, goze do seu trabalho, usufrua do seu trabalho, e seja generoso com aquilo que Deus te dá. Prosperidade na Bíblia nunca tem a ver com acúmulo excessivo. Amém, meus irmãos? Mas vamos lá. Deus tem prazer em prosperar? Tem. Vamos para 1 Reis, capítulo 3, versículo 11 a 13. Veja bem como é que esse rapaz começou a oração dele. Presta atenção, estou falando, prosperidade tem a ver com a vida espiritual e não com a vida material. Olha como é que esse rapaz começa a oração dele. Está aí leia. 1 Reis, capítulo 3, verso 11 a 13. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Tá bom. Como é que Salomão começou a oração? Senhor, me dá muito dinheiro, me dá muito poder, me dá muita fama, me dá muita prosperidade. Não, o que ele disse? Senhor, me dá sabedoria para eu entrar e sair no meio do povo, para eu governar o povo. Irmão, veja como é que a coisa é espiritual. Quando o foco é certo, Deus dá isso de lambuja. Não foi o que Deus falou? Você não me pediu dinheiro, você não pediu riqueza, você não pediu fama, você não pediu nada. Você pediu elementar, você pediu sabedoria e conhecimento. Pronto, vou te dar, mas de lambuja eu vou te dar riqueza, vou te dar bem, vou te dar fama e vou te dar nome. Por quê? Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas nós precisamos entender que o caminho para chegar lá tem que passar pela nossa vida espiritual. Tem que Deus ser o foco. Deus tem que ser o primeiro e o último, como diz Apocalipse. Se Ele é o primeiro, se Ele é o último, o que vem no processo, Ele dá como presente para nós. Mas veja que Salomão pede. Ele poderia pedir riqueza, mas ele não pediu. Ele poderia pedir fama, não pediu. Ele pediu o que ele precisaria para governar o povo. Ele queria o quê? Sabedoria e conhecimento para entrar e sair do meio do povo. Vamos ler mais. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Vamos ver mais. Isso aqui nós estamos falando que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, irmãos. Deus não tem prazer em ver ninguém na mendicância. Deus não tem prazer em ver os seus filhos necessitados. O prazer de Deus é abençoar os seus filhos. Mas o que diz aí? 1 Crônicas 29, 12. Quem achou ler? Está projetado aqui, meus irmãos. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar forças a tudo. Ele reconheceu. Tudo vem de ti, riqueza, fama, dinheiro, poder, tudo vem de ti, Senhor. Nada do que eu tenho, nada do que eu possuo, vem de mim mesmo, mas tudo vem de ti como um favor, como um presente, como graça, como misericórdia, para abençoar as vidas. Irmão, veja bem, nós lemos semana passada, um menininho, 17 anos, um hebreu, olhando aquele menino, improvável fazer o que ele fez. Primeiro ele teve um sonho. Qual foi o sonho que esse José teve?
Ele viu 12 feixes se ajoelhando diante do feixe dele. Ele falou para os irmãos: você é louco, rapaz? Você nem é o primogênito, se liga, rapaz. Depois ele teve um sonho, outro sonho. Qual foi o sonho? Ele viu o sol e a lua se prostrando. E ele vai e fala para o pai. E o pai diz: mas rapaz, você está querendo dizer que eu e sua mãe nós vamos nos prostrar diante de você, rapaz? Como diz aquele personagem, né? Eu não sei, eu só sei que foi assim. Ele teve um sonho. 17 anos, vai preso, vai para a casa de Potifar. De Potifar vai preso. Da prisão vai na presença do rei. Dá uma estratégia para o rei e vira o segundo governante do Egito e faz provisão para os próximos 7 anos de seca que viriam para aquela população. E todo o império teve alimento durante os 7 anos de seca. O que é isso, irmão? E o próprio faraó disse: rapaz, e ele disse: não, escolhe outro, pegue outro. Disse: não, rapaz, eu vejo em você os espíritos dos deuses, eu vejo em você algo diferente. Porque qual era a vida de José? O foco de José era servir ao Senhor, buscar ao Senhor. Irmão, e como presente, como dom, ele faz prosperar. Amém, meus irmãos? Amém. E outra coisa, você quer ver uma coisa interessante? Qual é o povo mais rico? Não estou falando de nação, estou falando de povo. Qual é o povo mais rico que nós temos na terra? Judeu. Porque antes de prosperar, Deus os ensinou primeiro para depois derramar dinheiro sobre eles. E quando Deus derramou dinheiro sobre eles, eles sabem lidar com dinheiro até o dia de hoje. Eles entenderam que é dom, que é presente, e que nós temos que trabalhar e entender que tudo vem de Deus e é de Deus. Vamos ler mais. Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Veja, irmão, se o povo fala: não, mas Deus não tem prazer. Irmão, se você falar que Deus não tem prazer em prosperar, é porque está faltando ler a Bíblia. Agora tem um detalhe: por que você não prospera do jeito que você quer? Do jeito que você gostaria? Olha para os exemplos que nós estamos pegando aqui, só do Antigo Testamento, vamos chegar no Novo. Olha os exemplos desses homens que Deus prosperou, como é que era a vida deles? Para quem eles viviam? Se eles viviam para o dinheiro, ou se eles viviam para Deus. Esse é o exemplo, irmão. Esse é o pulo do gato. Eu vivo para as coisas, ou eu vivo para Deus? Todos eles que nós estamos vendo aqui, eles viviam para Deus, e como presente, Deus os fez prosperar. O que diz aí? Gênesis capítulo 12, versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E far-te-ei, e vou te engrandecer, do teu ventre, ele diz, sairá rei. O que ele diz para Abraão? Do seu ventre sairá reis. E você vê o Oriente Médio hoje, saiu das entranhas de Abraão, em que Deus fez uma promessa e cumpriu essa promessa. E quando nós olhamos hoje para o Oriente Médio, eu digo Oriente Médio como um todo, nós vemos reis, nações que saíram da entranha de Abraão. Mas qual foi a condição que Deus deu a ele? Qual foi a condição, igreja? Saia da sua terra. Qual foi a condição que Deus deu a ele? Anda na minha presença e eu cumpro a minha palavra. E Abraão, com todas as falhas aqui e lá, mas ele andou na presença de Deus e Deus o fez prosperar para a glória dele. Agora, irmão, que mais que Deus faz? Porque a riqueza não cai do céu. Falei para vocês semana passada, a riqueza não cai do céu. Dinheiro não cai do céu, não dá em árvore. E nem nasce como batata.
Por que também a gente fala que Deus vai prosperar? Lembra do irmão lá do meio-dia? Ô Senhor, eu quero trabalhar, quero trabalho. O que Deus falou para ele? Como é que eu posso lhe dar trabalho se você dorme até meio-dia, rapaz? Vamos ler. Olha só o segredo. Deuteronômio capítulo 12, capítulo 8, versículo 18. O que diz aí? Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Deus não só tem prazer em prosperar, mas olha o que Deus faz para nos levar a prosperar. O que diz aí? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele... Por partes iguais. Primeiramente você vai lembrar do Senhor teu Deus. Não esqueça do seu Deus. Não esqueça do seu Criador. Não esqueça quem te faz enriquecer. Não te esqueça quem te faz prosperar na alma. Quem te dá força, quem te dá saúde. Lembra dele primeiro e depois. Que Ele é o que te dará força para adquirir as riquezas. Parou. Lembra do Senhor teu Deus, porque Ele que vai te dar força para você trabalhar e para você conquistar. Amém, meus irmãos? É Ele que dá. Detalhe, essa é uma frase que está gasta, mas é uma verdade que está aí. Olha o que Deus disse para o povo judeu, lá no capítulo 7, coloca aí, Nicolas, para mim, Deuteronômio capítulo 7, acho que versículo 14, veja aí, 7,14, vê se é isso aí mesmo, bendito não é esse aí não, deve ser 12 ou 13, mas eu vou falar e vocês vão, depois vocês caçam. A escolha de Deus pelo povo, Deus disse para o povo, eu não escolhi vocês porque vocês eram maiores, nem ricos e nem poderosos. Eu escolhi vocês porque eu amei vocês. A minha escolha se deu pelo amor e não por aquilo que você tinha para oferecer, mas pelo o amor. Agora voltando, quando Jacó, eu estou dizendo, irmão, presta atenção, nós lemos aqui que o Senhor é aquele que dá força para trabalhar, porque riqueza se conquista com trabalho. Até o vagabundo, até o ladrão, se ele não empregar força para roubar, ele não ganha dinheiro. Ganha? E se o ladrão for trabalhadorzinho, ele vira um Pablo Escobar da vida. Agora, se ele for um vagabundozinho, bem vagabundozinho, ele ganha uma vala. Amém, meus irmãos? Agora eu estou falando de um vagabundo. Agora do Filho de Deus, que Deus está dizendo, antes lembra-te de mim, porque sou eu que te dou força para trabalhar. Para você fazer o quê? Para você enriquecer. Quando Jacó subiu para o Egito, com quantas pessoas subiu? Quantas almas subiu? Diz a Bíblia que subiu com quantas almas? 70 almas. Depois de 400 anos saiu quantas pessoas de lá? A conta é de 600 mil judeus, homens, aptos para a batalha. Mais de 2 milhões. Irmão, depois eles foram 40 anos. Por que 40 anos? Eu estou dizendo a vocês que antes de Deus fazer alguém enriquecer, primeiro ele ensina para depois dar riqueza. Porque dar riqueza sem ensinar vai dar em nada. A pessoa vai torar o dinheiro. Então primeiro ele ensina, depois que ele ensinou, pronto, agora eu vou enriquecer. Foram 40 anos no deserto, Deus ensinando aquele povo, preparando aquele povo, para que ele viesse enriquecer e saber usar a sua riqueza. Mas o ponto não é esse aqui. Subiu 70 almas, diz o texto que sai 600 mil, sem contar mulheres, crianças e velhos, mais de 2 milhões de pessoas. E depois a gente vê lá no livro de Josué tomando posse da terra, cidade a cidade, eles iam tomando posse, mas o detalhe é que ninguém ficou parado olhando não. Eles tinham que pegar o quê? Em espadas,
paus, pedra, o que tinha pela mão para lutar, para tomar posse da terra. É porque o povo tem uma ideia louca, acho que tomar posse é tipo assim, toque posse, toma aqui posse. Isso é tomar posse? Tomar posse é você empregar força para você tomar posse daquele troço, daquele lugar, daquele negócio ali que você quer. Mas o ponto ainda não é esse. Subiu 70 almas, saiu 600 mil, depois tomaram posse da terra todinha. A Bíblia diz que Deus que nos dá força para trabalhar e para enriquecer. Há um ditado que vai coadunar com tudo aquilo que eu estou dizendo. Qual é o ditado que o povo mais diz? Não despreze os pequenos começos. Amém, meus irmãos? Não despreze os pequenos começos, porque do pequeno começo é dali que Deus vai nos fazer prosperar para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Mas eu não posso desperdiçar ou desprezar o meu pequeno começo, porque pode ser dali que Deus vai me fazer prosperar e enriquecer, se Ele assim o quiser. Amém, meus irmãos? Mas Deus tem prazer em prosperar, em enriquecer o seu povo, e para isso Ele dá força. Mas Ele dá força para o quê? Para nós trabalharmos e conquistarmos tudo aquilo que Ele der para nós. Amém, meus irmãos? Então Deus tem prazer em prosperar. Nós não pregamos a teologia da pobreza. O que nós pregamos é a teologia certa, correta. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloca Deus em primeiro. Deus seja o teu. Tem até um hino que o pessoal canta. Seja o teu alvo, seja a tua visão diária, e tudo que você vai fazer, irmão, o teu objetivo é Deus. Eu vou aprender alguma coisa, eu vou aprender porque eu posso fazer isso aqui na obra de Deus. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer isso aqui porque eu posso fazer para beneficiar a obra de Deus de alguma coisa. Todo o foco, todo o seu esforço, Deus. Deus tem que ser o nosso objetivo de vida. Amém, meus irmãos? Porque se Deus não for o nosso objetivo de vida, nós vamos desperdiçar nossa energia emocional, nós vamos desperdiçar nossa energia espiritual com aquilo que perece e vamos chegar em lugar nenhum no final das contas. Mas se nós focarmos a nossa energia espiritual, se nós focarmos a nossa força em Deus, fazer tudo para agradar a Deus, então nós vamos prosperar para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Nem todos nós aqui vamos ser ricos. Eu não estou prometendo isso a ninguém, que eu não sou louco. Você pode trabalhar, pode ser que você chegue a ficar rico, pode ser que não. Mas uma coisa é certa: a tua vida vai ser uma vida próspera, porque você vai ter saúde. Você vai ter saúde na sua alma, você vai ter saúde emocional, você vai ter saúde na sua casa, para você continuar trabalhando e vivendo uma vida boa. Possa ser que a vida não seja uma vida luxuosa, excessiva, porque Deus não é Deus de excesso. Como eu falei, Ele não dá riqueza para acúmulo, Ele dá riqueza para você gozar dessa riqueza, e para você ser generoso com essa riqueza, com aqueles que necessitam, mas Ele vai te abençoar. Amém, meus queridos? Eu hoje, irmão, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus todo, digo, Senhor, muito obrigado pela minha saúde. Pela minha saúde. Porque sem saúde, irmão, nós não somos nada. Sem saúde nós não fazemos nada. Nós não compramos, não vendemos, não usufruímos, não gozamos de nada. Sem saúde nós não somos nada. Então todo dia eu digo, Senhor, obrigado por mais um dia de saúde. Eu deitei, eu levantei, eu fiz todas as minhas atividades, encerro meu dia agora, agradecendo o Senhor, pedindo uma noite restauradora para a glória do seu nome. Amém, meus queridos? Então é assim que Deus trabalha.
É assim que Deus age, porque Ele tem prazer em prosperar os seus filhos. Vamos para ler Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Vamos ler mais alguma coisinha aí. Jeremias, alguém lê aí para mim, por favor. Está projetado. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Por quê? Porque tudo vem do Senhor. Como eu falei, vocês têm que orar pelo patrão de vocês e não maldizer ele. Ficar dizendo esse patrão desgraçado, esse miserável, esse cachorro. Não, isso não é oração de crente, não. Oração de crente é: Senhor, muito obrigado, graças a Deus, abençoa-me esse homem aí, prospera ele, porque enquanto ele estiver prosperando, eu estou empregado. Se eu estou empregado, estou pagando minhas contas, estou comendo e estou vivendo. Mas se eu fico sem ele, eu entro em dificuldade. Então prospera ele para a glória do seu nome. E se Deus tiver misericórdia de ti, se for muito bom, um servo que anda na presença dele e é fiel, ele vai olhar para você, para te abençoar financeiramente para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então agradeça. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você ter paz na alma, tranquilidade na alma. Prosperidade é você ter saúde, para você usufruir do dinheiro que você tem ou das coisas que você adquiriu. Amém, meus queridos? Vamos ler mais. Vai para Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 e 15. Vamos lá. Aí, Deuteronômio capítulo 11. Aí, lê para mim, irmão. Minha garganta já está indo embora. Será dignamente obedecer-lhes. Partes iguais. Eu estou falando que isso tem a ver com a vida espiritual, certo? Isso aqui vai ficar na cabeça de vocês na luz divina. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com minha vida espiritual. Se diligentemente obedeceres o quê? Os meus mandamentos. E hoje vos ordeno. Qual é o mandamento que ele ordena? De amar o Senhor teu Deus. De amar o Senhor, o vosso, não é amar o dinheiro. Amar o Senhor, o vosso Deus. Que mais? Não é só amar, porque tem gente que está só amando. É amar, porque quem ama de verdade, irmão, está servindo. Quem ama de verdade, está servindo. Porque o amor a Deus me leva a servir. E me leva a servir por uma simples razão: gratidão. Gratidão. Senhor, o que eu estou fazendo aqui é só uma pequena demonstração de gratidão pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque o Senhor é bom. Então percebe, irmão, que tem a ver com a vida espiritual? Se eu obedecer os mandamentos, se eu amar ao Senhor, se eu servir Ele de todo o coração, de toda a alma, verso 12. Então darei a chuva na vossa... Olha aí, irmão, parou. Você vê como começa tudo na vida espiritual? Ouve, ama, sirva, e então eu farei o quê? Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Pode continuar. A temporã e a cerónia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Eu vou regar a terra de uma forma tão poderosa que ela vai produzir o alimento abundantemente para vocês. Porque quando o povo judeu se rebelava contra Deus, Deus mandava seca severa. Mas quando o povo obedecia, quando o povo amava, quando o povo servia, Deus mandava chuva abundante, a terra dava fruto abundante para que eles pudessem sobreviver e viver bem. Continua. E darei erva no teu campo, os teus animais, e comerás, farteás. Irmão, isso aí se aplica a gente. Deus não quebra princípios. Os princípios que Deus estabeleceu, a gente chama de acultural. Ou seja, isso que nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento não está preso aqui.
Isso transpassou exército e chegou até nós. Isto aqui se aplica a nós. Se nós ouvimos isso aqui, se nós ouvimos o mandamento do Senhor, obedecer, amar, servir, Ele vai abençoar a nossa vida. Ele vai abençoar a nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida familiar e nossa vida financeira. Isso aqui, irmão, às vezes a gente fica falando, mas por que será que eu poderia estar melhor? Faça uma análise de sua vida. Faça uma análise de você. Veja se você está amando o seu Senhor como você deveria amar. Veja se você está obedecendo. Veja se você está servindo como você deveria servir. Porque se você tiver, isso aqui vai acontecer. Irmão, eu agradeço a Deus. Eu não sei o que é passar fome na vida. Eu não sei. Graças ao bom Deus. Mesmo quando tinha dificuldade, às vezes passava dificuldade, mas nunca faltou o arroz, o feijão, o café, o pão, nunca faltou. Morei com minha tia Naí, morei com o Zezinho, mais ela, morei na casa da minha tia Maria, eu vivia feito cigano. Mas aonde eu estava, irmão, nós comíamos. Tinha hora que a gente comia bem pra caramba. Mas tinha hora que a gente não comia tão bem como a gente gostaria, mas não faltou nunca o pão na nossa mesa. E a gente nem crente era. Você veja como que a misericórdia de Deus nos alcança, mesmo na nossa ignorância a misericórdia nos alcança. Nem crente nós éramos e não faltava. E quando todo mundo foi para a igreja, meus tios tudo foi para a igreja, aí é que não faltou mesmo não. Faltava alguma coisinha colar, quando não tinha mistura. Hoje não tem mais, que eu não sei o que o povo fizeram, acho que mataram, sumiram com tudo. Os irmãos lembram de Insá? Ixi, meu irmão, chegava de tardezinha, saia eu e meu primo, catando Insá, levava para minha tia, tirava o corpo, fritava a bunda da bichinha, metia farinha, ó, pum, não faltou nada, nada. Hoje eu estou com 54 anos e continuo comendo, continuo vivendo, continuo glorificando ao Senhor, porque a misericórdia dele é grande para conosco. Então, querido, isso tem a ver com a nossa vida espiritual. É essa chave que nós temos que mudar. Eu quero ser próspero, mas eu preciso entender que minha vida espiritual, ela tem que estar bem ajustadinha diante do Senhor. E outra coisa, não espere que a prosperidade vá vir da noite para o dia. Não vem. Não vem. O que vem da noite para o dia, pode ter certeza que é o diabo que dá. Porque o que vem da mão de Deus, irmão, é com muito trabalho, com muito esforço, muita perseverança e muito glória a Deus, aleluia, para chegar aonde nós temos que chegar. Amém, meus queridos? Amém. Mas Ele garante o processo também, em nome de Jesus. Então, prosperidade na vida do justo é uma realidade. Contudo, irmãos, não é uma promessa que todos nós vamos enriquecer, mas todos nós vamos ser prósperos para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? E eu vou terminar essa parte aqui dizendo que Deus abençoa o justo, lendo alguns textos de Provérbios. Provérbios fala bastante disso, meus irmãos, bastante. Provérbios capítulo 10, versículo 22, olha o que o Senhor diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Irmão, aquilo que Deus te dá não traz desgosto não. Irmão, meu primeiro carro, o carro desgraçado. É um carro desgraçado, aquele foi um carro desgraçado. Era um Fusca verde, mas aquele carro foi um carro desgraçado. Porque aquele carro não foi comprado na direção de Deus. Aquele carro, eu e minha mãe, nós metemos a cara de vamos comprar. E fizemos uma doideira, compramos. Meu irmão, aquilo virou uma desgraça na minha vida, aquele carro. Aquele carro foi uma desgraça total. Irmão, a gente começou, sabe como é que a desgraça começou a vir? A gente pegava dinheiro de um agiota.
Aí não conseguia pagar aquele, aí a gente ia para a mão do outro agiota, pegava o dinheiro do outro agiota, pagar o outro agiota e ficava nesse ping-pong. E, irmão, foi uma desgraceira tão grande aquele carro que eu vendi ele. Quem comprou na época foi o Barba aqui, da Lourdes. Eu falei, fica com esse troço aí. Eu nem sei, acho que eu vendi por R$100 o carro. Agora, irmão, os outros 2 carros que eu tive foi bênção de Deus. Foi bênção de Deus. Meu segundo carro foi um Monza verde que eu tinha. Na época, nós precisávamos do carro. Logo quando a sala começou a ir para o Incor, e eu falei, a gente tem que ter um carro agora. Agora não tem como a gente ficar sem carro. A gente tem que ter um carro. E logo depois a Xanda já aposentou. Aí nós fizemos um empréstimo. Na época eu me lembro, eu tirei R$5.000. E pagamos pouquinho por mês aquele carro. E eu me lembro como hoje, estava um sábado bem ensolarado. E eu falei, Xanda, eu vou catar o ônibus aqui e vou descer mais ou menos ali no Itaim, vou andando nas agências ali para ver se eu acho alguma coisa. E saí com 5 mil no bolso aqui, enfiado aqui no bolso. Digo, vou com o dinheiro. Coloquei a roupa de trabalho, para ninguém desconfiar, e fui com o dinheiro. Fui andando de agência em agência. Aí eu cheguei ali perto da Marechal Tito, um pouquinho depois do Atacadão, entrei numa loja e vi o bicho lá no fundo. Aí eu olhei, o carro estava acima do que eu tinha no bolso, e mais alguma coisa que eu tinha guardado. Eu falei pro cara, quanto é esse carro aí? Ele falou, é tanto. Eu falei, para mim não dá não. Aí ele falou assim, não, então me dá a tua oferta aí. Eu dei a oferta que eu tinha, né? Acho que era 5.500 eu tinha na época. Eu digo, eu dou 5.500 à vista. Não, mas isso aí você está derrubando o preço do carro, isso aqui. Eu falei, meu irmão, você pediu, eu estou dando o meu lance. Meu lance é esse, se der para tu, beleza, se não der, eu vou seguir meu caminho. E fui saindo. Eu falei, calma rapaz. Eu digo, não, calma não, você falou para eu dar meu lance, eu dei esse real do meu lance, então nós vamos ficar fazendo o que aqui? Eu vou caçar outro carro. Não, peraí. Aí ele ligou lá, acho que pro sócio dele, falou, o cara tá aqui, quer comprar o carro, disse que paga à vista, tá vendo o carro pro rapaz aí, mano. Irmão, eu paguei 5,5 pau naquele carro. Eu não fiquei com dívida, não fiquei com carneiro, não fiquei com nada. Não pagava nem IPVA naquele carro. E aquele carro, irmão, serviu, foi um bom tempo aquele carro, andei com aquele carro. Porque meus carros é assim, irmão. A não ser a desgraça do Fusca, aquele lá eu dispensei mesmo. Mas os carros que eu tive, eu apegava a eles porque era o meio que eu tinha para correr com a Sara. Então eu tratava, cuidava do jeito que eu podia para não ficar sem o carro. E foi um bom tempo usando aquele carro. E depois eu entrei na Maete, e aí acabou sofrendo acidente com a Sara no carro. O caminhão veio, bateu na traseira do carro, acabou com a traseira do carro. E aí a pioneira pagou o valor para mim, 5 mil na época. Eu lembro como hoje, 5 mil. E aí tinha um amigo meu na Maete que tinha aquele golzinho que eu fiquei mais de 10 anos com aquele carro. Eu falei, rapaz, tem um carro aí para vender. Se você quiser comprar, eu digo, quanto é você quer? Eu quero 8 mil, mas eu tenho 5. Aí eu falei com o meu encarregado, eu era novo, irmão, tinha 8 meses de Maete. E eu queria pegar aquele carro à vista. Eu falei, não quero ficar com dívida nenhuma, eu quero ele à vista. E eu falei com o meu encarregado, falei, Chiquinho, o menino quer vender o carro dele aí, eu tenho 5 pau. E não sei, será que tem como vocês me adiantar as férias aí, com 8 meses de trabalho? Falei, dá só um tempinho aí. Aí eu fui, saí, fiz a entrega, quando eu voltei, falei o seguinte, tua férias vai sair, e você vai ficar os 30 dias, e você vai pegar o dinheiro e pega o carro. Irmão, eu peguei os 8 mil na mão, digo, toma aqui 8 pau na tua mão, fica aí. Irmão, pensa num carro abençoado. Foram mais de 10 anos com aquele Gol. Agora também não fui trouxa não. Quando eu comprei aquele carro, a primeira providência que eu tomei foi achar o seguro. Irmão, Deus, quando Ele tem que fazer alguma coisa, Ele só dá o melhor, para a gente não dar porcaria a ninguém. A ninguém. Porque hoje tem um monte de seguradora que fala que seguradora não é seguradora. É uns golpes que tem por aí. E na época ele já era 2001. E nenhuma empresa mais queria. E o Marcelo, que é até hoje ele é o da igreja, quem cuida é ele. E eu falei, Marcelo, eu preciso de um seguro, porque eu ando muito com a minha filha, eu não posso ficar sem seguro, e esse carro é visado. Eu falei, deixa eu fazer a cotação. Ele fez a cotação e ele me trouxe 2 empresas. Aliás, ele me trouxe só uma empresa, a única opção que eu tinha, Porto Seguro.
Eu digo, é a Porto Seguro. E eu fiquei na Porto Seguro até o dia que meu carro foi-se embora. E eles me pagaram. Porque, irmão, como diz aqui, ó, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Eu hoje tenho até tristeza de não ter meu golzinho comigo, mas os 2 carros que eu tive me trouxe alegria e me serviram e não me deixaram na mão. O Gol veio abrir o bico, irmão, depois que a Sara foi embora. Porque enquanto aquela menina estava aqui, aquele carro foi valente até o fim. Por quê? Porque as coisas que o Senhor faz e dá não causa desgosto. Dinheiro para você ter desgosto, perturbação na vida, falta de paz, é melhor ficar sem ele. Mas o dinheiro que é dado por Deus, esse vai trazer alegria e vai trazer gozo para a sua alma, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E eu encerro aqui, mas semana que vem a gente continua. Então lembre-se, Deus tem prazer em prosperar os seus filhos, começando na nossa alma, começando na nossa vida emocional, começando na nossa família e por último, Ele vai abençoar o financeiro para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe o Senhor, abençoe os irmãos e as palmas logo ao Senhor.